Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, daqui a pouco não perca o nome do Felizardo ou Felizarda que vai receber em casa esse kit de um dos perfumes mais amados do Brasil, que aí você está mostrando aí no vídeo. Vai ser daqui a pouco, no final da edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. Tá bom? Continue se inscrevendo, comentando, dando o seu like nas histórias que ainda dá tempo, viu? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nossa, como eu estava feliz com aquele novo emprego. Sou camareira de profissão e já trabalho em hotel desde que viemos embora para Curitiba. Minha família é toda do norte do Paraná. Quando viemos, eu e meu marido estávamos casados há 7 anos e tínhamos uma menina de 5. Viemos tentar a sorte, tentar fazer a nossa vida, já que lá na nossa cidade as coisas não andavam bem, pelo menos do ponto de vista financeiro. Meu primeiro emprego foi no hotel, justamente como camareira, e de lá para cá foi só com isso que eu trabalhei. Infelizmente, em relação ao meu casamento, houve assim, digamos, um acidente de percurso. E o meu casamento, infelizmente, acabou desandando. Chegamos a ter, inclusive, mais um filho. Mas acabei me separando alguns anos atrás. Já fazia 5 anos que eu estava sozinha. Nem me envolver com outro homem, eu tinha me envolvido mais. Até porque nem tinha tempo para pensar nisso. Tinha uma folga por semana, um domingo no mês, de modo que quase nem sobrava tempo para pensar em romance, em amor, em namoro. Como já disse, eu tinha começado a trabalhar naquele hotel, justamente naquela semana. Estava feliz demais. Era um dos melhores hotéis de Curitiba, aliás, continua sendo, onde eu sempre tive vontade de trabalhar. Para mim, era a realização de um sonho. Logo nas primeiras semanas, percebi que um dos funcionários, um manobrista, começou a se aproximar de mim. Ele vivia puxando conversa. Um dia bati o ponto, já estava indo embora. Normalmente costumava sair pela garagem, área de serviço, e como sempre fazia, o Gilmar se aproximou. Mas já está indo embora, Ana? É muito cedo ainda. Cedo? Cedo foi a hora em que eu cheguei. Não vejo a hora de chegar em casa e descansar. Hoje trabalhei muito. Puxa vida. Logo hoje que eu ia chamar você para sair, para tomar alguma coisa. Olha, juro que olhei para a cara dele até meio exaltada, porque como assim te chamar para tomar alguma coisa? Para começo de conversa, eu nem bebia. E depois a gente mal se conhecia. Tínhamos nos conhecido há 2 semanas. Ele não sabia nada de mim e eu também não sabia nada dele. Sabe, achei, digamos assim, um pouco saidinho demais pro meu gosto. Até porque eu não tinha lhe dado liberdade para ficar me fazendo aquele tipo de convite. Acho até que ele percebeu o meu embaraço e já foi falando. Oi, Ana, desculpa, mas é que desde que você começou a trabalhar aqui que eu tenho vontade de conversar com você. Saber coisas da tua vida, e te conhecer melhor. Mas deixa pra lá. Quando der, a gente combina. Confesso que não pegou muito bem aquela conversa, viu? Sabe, eu acho que depende também do temperamento da pessoa. Há mulheres que recebem, assim, com muita naturalidade, a cantada ou convite de homens, mesmo que nem conheça a pessoa. Só que não sei, eu sou meio, embora não seja velha, eu sou meio das antigas, assim, nesse sentido. Será que ele tinha algum interesse em mim? Achei estranho, até porque já estava com 45 anos, não era mais uma menina que... Ele devia ser mais jovem do que eu, devia ter uns 38, no máximo. Me despedi e tomei o meu rumo. Só que no ônibus, no trajeto até em casa, fiquei pensando naquela nossa conversa,
Repito, eu tinha achado exagerado, assim, meio exibido demais, porque, repito, ele não sabia nada sobre a minha vida. De repente, eu fosse até casado, ele não sabia. E aí já se aproxima, convidando para sair, a não ser que estivesse brincando. Eu sei que no dia seguinte, quando a gente se viu de novo, ele me cumprimentou e perguntou como eu estava. Sabe, eu podia até estar enganada, mas pelo modo como ele olhava para mim, a impressão que me dava era de que estava querendo me impressionar. Era um rapaz bonito. Não digo assim um galã de novela, mas um homem razoavelmente bonito, digamos. Mas confesso que não entendi por que ele estava se comportando daquele jeito. Se eu tivesse dado liberdade, ou falado alguma coisa, ou dado uma olhada para ele que... Tudo bem, mas não era o caso. Em todos os hotéis onde eu já tinha trabalhado, isso nunca tinha me acontecido. Pelo menos não assim, tão rápido e de uma maneira tão clara. Por isso fiquei até meio confusa. Dia após dia, ele tentava se aproximar de mim. Me elogiava, fazia comentários sobre a minha aparência, meu cabelo. E eu ali, na defensiva. Como já disse, 5 anos separada, nunca tinha encostado num outro homem, desde que me separei do meu marido. Minha vida era muito corrida e eu tinha muita responsabilidade. Não tinha nem tempo de pensar nisso. Tinha minha casa, meus filhos. Era só eu para dar conta de tudo. Para ser sincera, me envolver com outra pessoa era a última coisa que passava pela minha cabeça. Eu, sinceramente, nem queria. O fim do meu casamento tinha sido meio traumático e eu não queria repetir aquilo. Estava bem sozinha e queria continuar assim. Quanto ao Gilmar, eu sinceramente não sabia se ele tinha se informado sobre mim com alguém ali no hotel, só que, para minha surpresa, ele sabia que eu estava separada. Mais do que isso, sabia inclusive que eu morava com os meus filhos e que não tinha ninguém. Eu devia ter, olha, repito, uns 8, talvez até uns 10 anos mais do que ele. Não sei, mas o fato é que toda aquela situação foi me deixando confusa, mexendo com a minha cabeça. Eu não estava acostumada com esse tipo de coisa. De repente aparece um homem mais jovem, se mostrando interessado, me enchendo de elogios, me convidando para sair. Até que um dia, acabei aceitando tomar um café com ele, ali mesmo, do ladinho do hotel. Fui porque ele ficou insistindo. E foi nesse dia que ele deixou bem claro o que queria comigo. Olha, eu me senti até meio perdida quando ele disse: nossa, Ana, você é uma mulher tão bonita. Sabe, para dizer a verdade, se você quer saber, você é o tipo de mulher que mexe comigo. Não é de hoje que eu penso em você, que eu imagino situações entre a gente. Eu queria te fazer uma pergunta e queria muito que você me respondesse, mas do fundo do coração. Eu tenho alguma chance com você? Pode ser sincera. Repito, eu não estava acostumada. Meu Deus, naqueles 5 anos em que eu estava separada, eu nunca tinha enfrentado uma situação dessa, de um homem se aproximar de mim, até porque casada, eu usava aliança. E naqueles 5 anos em que estive sozinha, eu continuei usando aliança. Sabe, até para afastar esse tipo de... Acredite quem quiser. Mas quando, constrangida, falei que precisava ir embora, ele se dispôs a ir comigo. Assim a gente pode conversar mais um pouco. Acabamos pegando um ônibus ali no centro e ele me acompanhou até o terminal. Ficou ali, puxando assunto, até eu entrar no outro ônibus que me levaria até em casa. E quer saber?
apesar de tudo que já falei aqui nessa carta, não vou negar, nesse dia em especial, eu me sentia assim, sabe, sei lá. Na verdade, o que senti mesmo foi confusão. Porque agora não tinha mais dúvida de que ele estava mesmo interessado em mim. Quando a gente foi se despedir, inclusive, quase aconteceu um beijo. Ele até tentou. O beijo só não rolou porque eu virei o rosto na última hora. A verdade é que essa história mexeu tanto comigo que nada entre nós foi igual depois daquele dia. Sempre que a gente se via, e era sempre porque trabalhávamos no mesmo lugar, ele me olhava assim e sorria, e eu até disfarçava, mas comecei a me sentir perturbada diante desse homem. Ficava aquela coisa assim no ar. E depois daquele acontecimento, de ele ter me acompanhado até o fim, no terminal, notei que ele passou a me olhar de um jeito ainda mais profundo. Como se estivesse até realmente sentindo alguma coisa por mim. E mesmo sem querer, às vezes eu me descuidava e acabava correspondendo. Naquele dia, quando ele me acompanhou no ônibus até o terminal, ele me contou que também era separado. Só que não tinha filhos, ao contrário de mim. E que tinha voltado a morar com a mãe depois da separação. E a verdade é que, com o passar dos dias, a gente ali naquele clima assim de paquera, eu comecei a me sentir mais balançada a cada minuto. Toda vez que ele me convidava para a gente fazer alguma coisa, depois do expediente, a vontade de dizer sim era do tamanho do mundo. Só que, aquela coisa, né? Ele tinha falado que era separado e que não tinha nem namorada, mas você não sabe. Grande parte dos homens mente quando diz que é solteiro, que não tem ninguém. Às vezes, é até casado e tem filhos. Por isso eu sempre inventava um pretexto, uma desculpa. Eu tinha meus filhos, minha casa para cuidar, sabe? E naquela altura do campeonato, só que chegou num ponto que eu já não podia negar a mim mesma que estava sentindo alguma coisa por ele, mesmo que fosse um mero entusiasmo. Só que o fato de ele ser mais jovem do que eu também pesou muito na balança. Não é preconceito, mas sei lá. Eu sempre achei que o homem deve ser mais velho. E o fato de trabalharmos ali no mesmo ambiente, tudo isso me deixava nervosa, insegura. Me fazia dizer não, inventar uma desculpa, toda vez que ele me chamava para sair, mesmo tendo vontade de dizer sim. Olha, chegou num ponto que praticamente todos os dias ele pedia que eu esperasse a hora de ele sair. Eu sempre dizia que não podia. Tinha coisas para resolver em casa. Coitado. Dava para ver a frustração no rosto dele. Até que, como se fosse pouco, e foi aí que começou o meu drama. Porque nessas alturas, repito, eu já estava gostando dele. Não sei nem dizer o nome do sentimento, mas pensava nele o tempo todo. Tanto que comentei com uma outra camareira sobre a situação, e ela me olhou com uma cara. E o pior é que depois falou aquilo. Tá, mas sei lá, até onde eu sei, o Gilmar é casado. Casado? Não, ele me falou que era separado. Será? Bom, se eu fosse você, procurava saber melhor dessa história. Você sabe a Tânia? Parece que os dois já tiveram até um rolo. Ele mentiu pra ela que não tinha ninguém. Ela acreditou e, no fim, quebrou a cara, né? Por que você não conversa com ela? Olha, aquilo teve um impacto tão negativo em mim. Senti, sabe, o gosto da desilusão? Não consigo nem explicar o que eu senti. Imagine.
Apesar de estar sentindo todas aquelas coisas, até porque ele insistiu, e não foi pouco, foram meses. Estava até, sabe, meio que propensa a lhe dar uma chance. Saber que ele tinha mentido para mim me deixou tão mal. Não bastasse o fato de sermos colegas de trabalho, de ele ser mais jovem do que eu, isso podia até nos prejudicar ali no emprego. E agora aquilo. Se ele realmente tivesse mentido para mim, significava que não passava de um safado, né? Um mulherengo. Naquele dia mesmo, assim que terminou o meu horário, eu já estava indo embora, inclusive. Ele se aproximou para conversar comigo, como aliás sempre fazia. E olha, aquela coisa de ele ser casado tinha mexido tanto com a minha cabeça que eu nem escutei direito o que ele falou. Passei reto. Ele retrucou. Sabe? Você não vai me responder? Eu estava tão nervosa, mas tão nervosa, que olhei para ele com raiva. Gilmar, por que você não me deixa em paz, hein? Nossa, Ana. Ele se assustou. O que aconteceu para você falar assim comigo? Te fiz alguma coisa? E você ainda pergunta? Já estou sabendo da verdade, viu? Já me contaram que você gosta de contar umas mentiras para as mulheres que trabalham aqui no hotel. Mentira? Mas como assim? Você não me falou que era separado? Que morava com a tua mãe? Eu descobri que é mentira, que você é casado. Claro que não, Ana. Quem foi que te falou isso? Meu Deus, nada a ver. Você não se meteu com a Tânia também? Ou vai dizer que até isso é mentira? Ele fez uma cara nessa hora que eu não consegui interpretar. Depois só falou. Eu não menti pra você, Ana. Sou mesmo separado, se você quer saber, viu? E também não menti quando falei que você despertou uma coisa muito intensa em mim. Que eu tô gostando de você. O que eu preciso fazer para você acreditar nas minhas palavras? Nada, Gilmar. Você não precisa fazer nada. Só me deixe ir embora. Olha, eu me senti tão frustrada. Tão decepcionada. Bom, pelo menos eu não tinha me deixado enrolar, né? Não tinha permitido que alguma coisa acontecesse entre nós. Mesmo assim, olha, o baque foi grande. Porque eu já estava envolvida, sabe, gostando dele. Ele estava, pouco a pouco, me conquistando com aquele seu jeito, aquela atenção que ele me dava. E as palavras bonitas que falava para mim. No dia seguinte, ele ficou me cercando de novo. Jurou que não tinha mentido para mim. Perguntando o que podia fazer para me provar que estava sendo sincero. Aí quis saber quando que eu teria uma folga, no domingo. Numa dessas coincidências, seria justamente naquele final de semana. E quando perguntei por que é que ele tinha perguntado aquilo, ele respondeu: é que eu quero te levar lá em casa para você conhecer a minha mãe. Para você almoçar com a gente, viu? Para você ver que eu estou falando a verdade. Ana, eu juro que eu não tenho ninguém. Olha, eu tentei tirar o corpo fora de todos os modos. Falei que não ia, que não estava interessada, que ele não precisava provar nada, que aquilo para mim não tinha a menor importância. Ele acabou reconhecendo que realmente tinha cometido um erro com a Tânia, se envolvido com ela, mas que estava sendo sincero comigo quando dizia que era separado. Por isso queria me levar à sua casa para conhecer a sua mãe. Repito, tentei recusar da forma que pude, mas sabe aquela pessoa insistente? Até porque, não nego, né? Tinha uma parte de mim que queria ir. Até para ter certeza de que ele estava falando a verdade, mas, por outro lado, não sabia se devia. Até que, no fim, ele acabou me convencendo. Com uma condição: que ele nem me tocasse, sabe? Nem no braço, nada. Na verdade, eu acho que só aceitei porque também estava sentindo
Aquelas coisas que eu não sabia nem definir. Sabe? Era uma espécie de, não sei dizer, de paixão, será? Atração. Ele não estava de folga naquele domingo, mas acabou trocando com um colega. E aí, no dia combinado, foi me buscar no terminal e de lá seguimos para a casa da mãe dele. Pelo menos foi o que ele contou. Fomos conversando, ele me dando explicações, se justificando. Naquelas alturas, eu já estava confiando um pouco mais nele, porque, convenhamos, né? Ele não seria louco de me levar à casa da mãe e a gente chegar lá e não ter mãe nenhuma, né? E a mãe dele me recebeu tão bem. Olha, me tratou tão bem. Me senti até sem jeito, com tanta hospitalidade. Sabe quando a pessoa olha para você e você sente sinceridade? Lembro que ela falou: meu filho me contou que está gostando muito de você, sabia? Mas que andaram inventando umas fofocas dele lá no hotel. Olha, Ana, não é porque é meu filho, viu? Mas o Gilmar é um rapaz direito, de confiança. E se ele está dizendo que gosta de você, pode acreditar, porque ele não é de ficar inventando mentira. Olha, eu fiquei até meio sem jeito, porque era a mãe dele falando para mim. Então, me falaram que ele era casado, que estava me enganando. Por isso que a gente acabou se desentendendo. Bom, casado, ele já foi, mas é que não deu certo. Já faz um tempo que ele voltou a morar aqui comigo. Aliás, você quer conhecer o quarto dele? Ela fez questão de que eu fosse lá conferir. Enquanto isso, ele ficou ali, do lado, acompanhando a nossa conversa. Olha, a certa altura, eu me senti tão ridícula por ter desconfiado dele, por ter sido necessário ir até a sua casa, falar com a mãe dele, para ter certeza de que ele estava falando a verdade. Me senti até mal diante daquela mulher. Só que, apesar de tudo, ainda tinha uma coisa que não me deixava confortável: a nossa diferença de idade. Mesmo ele dizendo que gostava de mim, que queria ter algo sério comigo, sei lá, mas aquilo me incomodava. Eu tinha medo de me deixar levar e acabar não dando certo. Já tinha passado por uma desilusão com o fim do meu casamento. Não queria enfrentar tudo aquilo de novo. No fim, ele me acompanhou até o terminal novamente e dessa vez, finalmente eu deixei o beijo acontecer. Era um beijo que eu já queria há muito tempo, mas por medo de insegurança, acabei me recusando até que permiti que rolasse ali naquele terminal. Nessas alturas, no entanto, eu já não podia mais negar a mim mesma que estava apaixonada. Se antes não sabia o que estava sentindo, naquelas alturas, ou eu muito estava enganada, ou realmente era paixão. E quando ele se aproximou, quando percebi que sua intenção era me dar um beijo na boca, eu apenas fechei os olhos e deixei acontecer. Era para ser um beijo de despedida, porque meu ônibus já estava encostando ali. O ônibus foi embora, aí chegou outro, perdi o outro também, porque a gente ficou ali namorando, se beijando sem parar, curtindo aquele momento tão gostoso. 3 ônibus foram embora. E olha que era domingo, hein? O ônibus demorou para chegar. Ele não queria me soltar. Não queria que eu fosse embora. E quer saber? Eu também não queria que ele me soltasse. E nem queria ir embora para minha casa. Só que, naturalmente, eu precisava. Olha, entrei naquele ônibus me sentindo nas nuvens. Depois de ter ficado mais de 2 horas ali, trocando beijos com aquele que queria ser o meu namorado. E foi desse modo
que isso realmente aconteceu, ele se tornou meu namorado. Começamos o nosso relacionamento. O fato é que, no começo, ainda fiquei com o pé atrás, pensando que não ia durar, que logo ele iria se dar conta de que estava perdendo seu tempo comigo, até porque era muito mais jovem do que eu. Mas, sabe, com o tempo, as coisas foram acontecendo e o namoro foi vingando. Acabei levando ele até minha casa, conhecer os meus filhos, conheci também o resto da sua família e, aos poucos, o sentimento foi se consolidando. Eu fui me tornando mais segura, mais confiante, até que no fim, de comum acordo, resolvemos morar juntos. Levou um tempo para isso acontecer. Não foi assim da noite para o dia, mas o importante é que no fim, tudo acabou terminando bem. E quer saber, foi a escolha mais acertada que eu já fiz na minha vida. Porque hoje, eu sei que amanhã ou depois tudo pode acontecer. E não vou dizer que essa questão da idade, principalmente, ainda me incomoda e muito, mas tenho aqui do meu lado um homem que hoje eu tenho certeza me ama de verdade, que me prova a cada dia o seu sentimento, não com palavras, mas com atitudes. Um homem que me respeita e que, acima de tudo, me faz feliz de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Por isso, só tenho a agradecer a Deus. E, sobretudo, agradecer a você, que se tornou meu amado. Mesmo depois de eu nem pensar mais em amor, namoro, relacionamento. Você me tirou da solidão, que não me incomodava, mas que me levava a uma vida tão vazia. E só hoje eu vejo isso. Hoje, minha vida está cheia. Cheia de amor, cheia de um sentimento retribuído, cheio de felicidade, cheio de ternura, cheio de coisas boas que você, meu amado, me dá sem parar a cada dia. Não perca, na próxima sexta-feira, 29 de abril, às 11 horas da manhã, ela fez aquela cara de deboche. Você acha que tem a família perfeita, né, Irene? O marido de ouro. Por que você está falando isso, Cleusa? Por quê? Você não está aí rindo de mim por dentro, adorando saber que o Reginaldo me largou? Claro que não, Cleusa. Eu não falei nada disso. Não falou, mas pensou. Mas não comemore não, viu, sua tonta? O Reginaldo pode não valer nada, mas o teu marido também não fica atrás. O que você está dizendo, Cleusa? Ficou louca? Louca eu? Muito boa. Louca é você, que não enxerga um palmo adiante do nariz. Sabe o teu maridinho, o santinho do pau oco? Olha, minha cara foi no chão quando a minha mãe me contou aquilo. Eu custei acreditar. O fato é que minha irmã tinha descoberto que estava sendo traída pelo marido. Pior, meu cunhado tinha saído de casa, largado a Cleusa por causa justamente da amante. Segundo a mãe, a infeliz dessa mulher morava ali mesmo, na rua da casa deles. E se tivesse 19 anos era muito. Até a mãe estava chocada. Parecia que ela mesma não estava acreditando. E no fim ela ainda acrescentou: olha, está o maior escândalo na rua, viu, Irene? Não se fala de outra coisa. Coitada da Cleusa, viu? Tá lá que não tem nem coragem de colocar o nariz para fora de casa. Eu era capaz de imaginar o que ela devia estar sentindo. Fiquei pasma. A mãe morava com eles. Quer dizer, na verdade era o contrário, né? A casa era dela. Eles é que moravam com ela. A Cleusa, o Reginaldo e o meu sobrinho. E a minha mãe tinha assistido de camarote a briga que eles haviam tido. Diz que minha irmã ficou tão revoltada
que escorraçou o marido de casa. Se bem que, pelo jeito, ele iria largá-la de qualquer modo, porque estava apaixonado pela tal mocinha. 19 anos ela tinha. Foi o que a mãe falou. 19 anos. Olha, eu conhecia assim, de vista, essa fulana. Nunca tinha conversado com ela, nem sabia seu nome, mas depois que vi uma foto, lembrei na mesma hora. E realmente, uma moça bonita. Só que, sinceramente, meu cunhado tinha pisado feio na bola. Imagine! Trair esposa, vir as costas para a família. O pior é que meu sobrinho tinha só 8 anos. Imagine como não devia estar a cabecinha dele, né? Até porque ele também devia ter presenciado a briga dos pais. E segundo a minha mãe, foi uma briga terrível. Olha, eu fiquei muito chateada com essa história. Com muita pena da minha irmã. Tanto que resolvi ir lá conversar com ela. Sabe, dar o meu apoio, consolá-la de algum modo. Só que juro, não imaginava que a Cleusa fosse me receber daquele jeito. Com 4 pedras na mão. Quando ela abriu a porta e me viu ali na sua frente, já chispou aquele ódio assim dos seus olhos. O que você está fazendo aqui, Irene? Também veio tirar onda da minha cara? Zombar de mim? Nossa, Cleusa, isso é jeito de falar comigo? A mãe acabou de me contar que a mãe não tinha nada que contar. Pedi tanto que ela parasse de ficar fazendo fofoca da minha vida. Olha, eu imaginava que ela estivesse revoltada. Mas sabe, imagina, estava descontando em mim, que não tinha nada a ver. Tinha ido até ali para lhe dar o meu apoio e, no fim, acabei sendo recebida daquele modo. Na cabeça dela, eu estava ali para fazer chacota da sua desgraça. É claro que não era. Juro por Deus que não era. Imagine se eu seria capaz de fazer isso num momento tão difícil da vida da minha irmã. Para se ter uma ideia, ela não queria me deixar nem entrar. Ficou ali na porta, me barrando. Diz que não aguentava mais ouvir historinha, que as pessoas não entendiam o momento que ela estava enfrentando. Que em vez de todo mundo lhe dar um pouco de paz, não, ficavam indo atrás para falar do ocorrido, tripudiar. Meu Deus, éramos irmãs. Como que ela podia pensar isso de mim? Resultado? Voltei para casa com o rabinho entre as pernas, como se diz. Porque ela realmente não quis conversa comigo. Tamanha era a sua revolta. Como se eu tivesse alguma culpa. Só que o pior não foi isso. O pior ainda estava por vir.